Bem-vindo a este vídeo cativante sobre as últimas notícias relacionadas ao sinal do arrebatamento que apareceu na Jordânia nos últimos tempos. Houve um aumento de interesse e especulação sobre esse evento misterioso na lagoa mística adjacente ao Mar Morto. Muitos se perguntaram o que isso poderia significar para o nosso futuro. Esse sinal deixou muitas pessoas se perguntando se é um aviso do fim do mundo ou se representa um novo começo para a humanidade. Neste vídeo, vamos explorar os detalhes desse fenômeno e tentar descobrir o que ele pode significar para o nosso mundo. Prepare-se para uma jornada intrigante pelo mundo do sinal do arrebatamento na Jordânia e como ele pode mudar nosso mundo para sempre. O Mar Morto é um corpo de água único localizado entre a Jordânia e Israel. É o ponto mais baixo da Terra, ficando a mais de 400 metros abaixo do nível do mar, e é alimentado por vários riachos e rios pequenos, mas não tem saída. O que torna o Mar Morto tão distinto é o seu teor extremamente alto de sal, que é cerca de 10 vezes mais salgado do que a água do mar comum. Essa alta salinidade torna impossível para a maioria das formas de vida marinha sobreviverem em suas águas. O Mar Morto também é rico em minerais, como magnésio, cálcio, potássio e bromo, que se acredita ter propriedades terapêuticas. Os visitantes costumam vir ao Mar Morto para flutuar em suas águas salgadas. O Mar Morto possui uma importância religiosa e cultural significativa no judaísmo e no cristianismo, tornando-se um destino único e sagrado para visitantes de todo o mundo. No judaísmo, o Mar Morto é referido como o Mar Salgado ou Mar da Arábia e está intimamente ligado à história do povo judeu. De acordo com a Bíblia hebraica, o Mar Morto foi o local das cidades de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas por Deus devido à sua maldade. Acredita-se também que seja onde os israelitas atravessaram o Rio Jordão e entraram na Terra Prometida sob a liderança de Josué. Além disso, os manuscritos do Mar Morto, uma coleção de textos judaicos antigos, foram descobertos em cavernas próximas no meio do século XX, fornecendo informações valiosas sobre as práticas religiosas e culturais do povo judeu durante o período do Segundo Templo. O Mar Morto é igualmente significativo no cristianismo, pois está associado à vida e aos ensinamentos de Jesus Cristo. O Novo Testamento descreve como Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão, perto do Mar Morto, e acredita-se que Jesus também tenha passado algum tempo no deserto próximo ao Mar Morto, onde foi tentado por Satanás. Acredita-se também que a área seja o local das antigas cidades de Sodoma e Gomorra, mencionadas no Antigo Testamento. A importância religiosa do Mar Morto é destacada pela presença de vários locais e mosteiros religiosos importantes nas áreas circundantes. Por exemplo, o Mosteiro de São Jorge e o Wadi Selt é um antigo mosteiro construído nas rochas que domina o Vale do Jordão, enquanto as cavernas de Qumran, onde os manuscritos do Mar Morto foram descobertos, são um local importante para peregrinos judeus e cristãos. Então, o que foi descoberto dentro do Mar Morto e por que essa descoberta foi considerada um símbolo que significava o inevitável fim do mundo? Recentemente, foi descoberto na Jordânia no início de uma investigação imersiva, depois que uma poça de água ao lado do Mar Morto se tornou vermelha como sangue conforme a conta bíblica das 10 pragas do Egito. A primeira praga foi a praga do sangue. De acordo com a história, Deus ordenou a Moisés e Arão que fossem ao faraó e exigissem que ele libertasse os israelitas da escravidão. Quando o faraó se recusou, Deus enviou a primeira praga ao Egito, transformando a água do rio Nilo em sangue, o que fez com que os peixes morressem e tornou a água não potável. Isso teve um impacto devastador no Egito, já que o Nilo era a principal fonte de água para irrigação, consumo e banho. Os egípcios foram obrigados a cavar ao longo das margens do rio para encontrar água fresca para uso. Os magos do faraó conseguiram replicar esse milagre, transformando água em sangue, mas não conseguiram reverter o processo. Apesar da dificuldade e do sofrimento causados pela praga do sangue, o faraó permaneceu teimoso e se recusou a libertar os israelitas. O livro de Apocalipse diz: "Então o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e se tornaram em sangue." Esse versículo faz parte de uma descrição das 7 taças da ira de Deus que são derramadas sobre a terra. Essas taças,
representam o julgamento e o castigo de Deus sobre aqueles que o rejeitaram e seus caminhos, bem como sua proteção de seu povo. Nesta taça em particular, o terceiro anjo derrama sua taça nos rios e nas fontes de água, que se transformam em sangue. Isso é um símbolo de morte e destruição, e demonstra a severidade do juízo de Deus sobre a terra. O versículo enfatiza as consequências do pecado e da rebelião contra Deus, e serve como um aviso para todos aqueles que se afastariam dele. Embora muitas perguntas começaram a se acumular devido à lagoa de cor vermelha ao lado do Mar Morto, várias teorias também foram levantadas, desde ideias baseadas em aspectos religiosos e científicos. Do ponto de vista religioso, muitos crentes expressaram que a localização da piscina de água vermelha era antes a cidade lendária de Sodoma e Gomorra, no livro bíblico de Gênesis. Sodoma e Gomorra eram duas cidades notoriamente más, cheias de pessoas perversas, devido aos pecados condenáveis que as pessoas lá cometiam. Deus revelou a Abraão que as duas cidades seriam destruídas por seus pecados malignos. Abraão suplicou a Deus pelas vidas das pessoas boas que viviam nas cidades, especialmente pela vida de sua família. Ao fazer isso, Deus concordou em negociar com ele. Inicialmente, Deus havia decidido poupar as cidades se Abraão encontrasse 50 pessoas justas morando lá. No entanto, Deus concordou em poupar as duas cidades se Abraão conseguisse encontrar apenas 10 pessoas justas. Depois do acordo, 2 anjos que pareciam homens foram enviados a Sodoma, mas encontraram uma multidão perversa. Ao encontrarem apenas Ló, sobrinho de Abraão, e sua família como as únicas pessoas boas nas duas cidades, os anjos rapidamente os avisaram para evacuarem a cidade de Sodoma imediatamente, já que as cidades malignas seriam destruídas por enxofre e fogo como punição pelas pessoas pecadoras e seus graves pecados. Os anjos os advertiram para não olharem para trás assim que escapassem da cidade. Enquanto Ló e sua família fugiam da destruição catastrófica, sem obedecer aos avisos dos anjos, a esposa de Ló olhou para trás e instantaneamente foi transformada em uma coluna de sal. Historicamente, Sodoma e Gomorra estão presumivelmente localizadas abaixo ou próximo das águas rasas ao sul de Ellison, uma antiga península na parte central do Mar Morto. O Mar Morto conseguiu manter suas dimensões gerais, apesar de perder 1 tonelada de água na nota do misterioso lago de cor vermelha próximo ao Mar Morto. Imagens de uma piscina de água em particular continuam a agitar as mídias. Amostras da água foram enviadas ao Ministério da Água e Irrigação da Jordânia para determinar a causa desse fenômeno incomum e inexplicável. Embora as águas de cor vermelha do lago sugiram ideias da praga bíblica do sangue, cientistas acreditam que a causa desse fenômeno pode ser muito mais terrena. O chefe do Conselho de Água e Comitê de Arquitetura de Al-Kharik afirma que eles continuam trabalhando para determinar a fonte do Lago Vermelho de Sangue. O porta-voz do Ministério da Jordânia afirma que as causas subjacentes das águas vermelhas permanecem inexplicadas por enquanto. Foram lançadas algumas teorias sobre por que uma piscina de água isolada de água doce está mudando drasticamente de cor. Uma dessas teorias inclui um tipo específico de bactéria e algas vermelhas em águas hiperperpaletragênicas, que mudam de cor sob a luz do sol. No entanto, essa teoria não explica por que a água do lago mudou de cor sozinha, enquanto as águas vizinhas permaneceram as mesmas, especialmente porque essas águas estão em um local com céu ensolarado o ano todo. Atualmente, o fenômeno incomum permanece inexplicável. Felizmente, os cientistas ainda estão pesquisando o assunto para determinar sua causa raiz. Obrigado por assistir a este vídeo sobre o sinal do arrebatamento que apareceu na Jordânia. Esperamos que você tenha encontrado as informações e perspectivas apresentadas aqui instigantes e esclarecedoras. A aparência desse sinal misterioso despertou intenso interesse e debate, e sua importância para nosso mundo atual continua sendo um assunto de muita discussão e especulação. Se você acredita que o sinal do arrebatamento seja uma profecia religiosa, um fenômeno científico ou algo completamente diferente, está claro que ele capturou a atenção e imaginação das pessoas ao redor do mundo. À medida que continuamos a explorar e interpretar esse evento extraordinário, se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever em nosso canal e ligar as notificações para nunca perder uma atualização.
Convidamos você a deixar seus pensamentos e comentários abaixo e a continuar a conversa em suas próprias comunidades e círculos. Obrigado novamente por assistir e esperamos vê-lo em nosso próximo vídeo.